Olá pessoal, professor Ricardo Kleber, disciplina Sistemas Operacionais Abertos, e essa aula vai ser um pouco diferente, né? Uma videoaula aí com exercícios resolvidos. Na realidade, a gente disponibilizou uma lista de exercícios, comandos básicos do Linux para vocês se familiarizando com esse sistema operacional. Assim que a gente terminou então o processo de instalação, liberamos aí uma lista com 20 exercícios básicos para você começar a se envolver com os comandos em linha de comando do Linux. E a gente, como prometeu, está disponibilizando agora para você que teve dificuldade ou até para conferir se fez corretamente o exercício. Vamos resolver um a um aí bem rapidinho para a gente começar aí com o pé direito nessa empreitada aí. No final da disciplina tá todo mundo aí, ó, tinindo com o pinguim, beleza, pessoal? Então vamos lá, sem churumelas, direto ao assunto. Vou trazer para cá então a nossa lista. Estou usando para o ambiente ficar exatamente igual ao de vocês, aquela máquina virtual, Linux Debian 10, que a gente disponibilizou aí nas aulas, fez o processo de instalação e disponibilizou a máquina virtual para ficar igualzinho, tá? Então tá aqui, ó, nossa máquina virtual, bem bonitinha, já abri o terminal aqui para deixar para vocês, ó. E também, deixa eu minimizar aqui, a nossa lista que também estou colocando aí para quem não é aluno, mas quiser fazer para testar aí os conhecimentos, fica aí na descrição desse vídeo também. Tá uma lista de exercício bem basicona mesmo para aquele que está começando a mexer no Linux pós-instalação. Primeiro, preto no branco aí, liste os arquivos do diretório em que você se encontra. Então, para listar, o comando é o ls, tá, pessoal? Então, se eu der um ls puro, ele vai me listar todos os arquivos e diretórios, as pastas e diretório que é a mesma coisa. Na realidade, para o Linux, o diretório também é um arquivo especial que carrega outros arquivos. Quando a gente falar de pasta ou diretório ou arquivo especial de diretório, é a mesma coisa. ls me mostra a lista dos arquivos. Eu posso usar alguns parâmetros, os mais usados são o seguinte: ls -l minúsculo, você tem a listagem no formato longo. Então, o que é o formato longo? Veja lá em cima, deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Lá em cima que vocês tinham aqui os arquivos, com ls-l, aqui o parâmetro "-l", mostra no formato longo, eu tenho não só os arquivos, mas também todas as informações sobre a propriedade, quem é o dono desse arquivo, o grupo, coisa que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, a data de criação e modificação do arquivo, além das permissões, tá? Então, nesse formato, é o ls-l. Já o ls puro mostra só os nomes dos arquivos ou diretório. E ainda, para fechar aí, um outro comando ou um outro parâmetro do ls muito usado é o a. O a, ele mostra também os arquivos ocultos. O que é um arquivo oculto no Linux? Os arquivos que começam com ponto. A gente vai ver também que isso é muito usado para arquivos de configuração. Então, se eu juntar tudo, ls-al, botar aí na tela para vocês, ó, ls-al, eu tenho então, além dos arquivos que lá já estavam lá, ó, verifiquem que os arquivos que começam com ponto, chamados arquivos ocultos do Linux, aparecem também, beleza? Resumindo em geral, ls é o comando que lista os arquivos. ls-l mostra no formato longo e "-a mostra também os arquivos ocultos. Próxima pergunta. Número 2, vá até o diretório /etc do seu sistema. O diretório /etc é o diretório que contém os principais arquivos de configuração do Linux. Muito cuidado ao entrar nesse arquivo ou nesse diretório como superusuário root para não fazer besteira, não apagar um arquivo importante, ok? Muito cuidado com comandos de apagamento dentro de arquivos de diretório importante. Vamos lá então só ir até o diretório. Como é que você se movimenta entre os diretórios? Usando o comando cd. Então, se eu quero ir até o diretório /etc, eu devo digitar, ó, cd espaço /etc, tá? Para saber se eu estou mesmo dentro do /etc, basta olhar aqui, ó, ao lado eu tenho o /etc e um outro comando, guarda aí, ó, comandozinho para saber em que diretório você está, pwd, tá? pwd diz que você está no /etc. Tranquilo? Show! Vamos então, próximo exercício. No diretório onde você está, que é o /etc, liste apenas os arquivos que têm no nome as letras P e A. Veja bem, nós vamos usar uma funcionalidade que é bastante usada, ou seja, daqui para frente a gente vai usar bastante, que é o pipe. Pipe é essa barrinha, não é a barra normal.
é a barra vertical, que serve para separar dois trechos do comando, a saída da entrada. Ele faz um conector da saída com a entrada. Quando você usar um pipe, você está dizendo o seguinte: execute o comando anterior, pipe, e a saída dele use como entrada do seguinte. É mais fácil aprender o pipe na prática do que a descrição, né? Se eu disser para vocês, pessoal, o pipe é um filtro que pega a saída de um comando e usa como entrada de outro, fica um pouco confuso, né? Vamos usar agora para vocês verem como é que a gente faz filtragem com pipe. E esse exercício vem bem a calhar, ó. No barra etc existem vários arquivos lá e alguns deles na letra do arquivo tem P e tem A, ok? Como eu faço para procurar todos os arquivos com a letra P? Eu peço para listar e mando filtrar somente com a letra P. Que filtro eu vou usar? grep. Então vê bem, ó. Eu estou aqui no barra etc, abri aí nossa máquina virtual, ó. Eu estou aqui no barra etc e vou listar todos os arquivos. Aí estão todos os arquivos. Só que o que a gente quer, ó? Somente os que têm a letra P, não foi isso? Então pipe, grep, P. Com isso, ó, ele só vai me listar os arquivos que têm a letra P. Mas observe que na nossa lista eu quero que tenha as letras P e A. Não é ou A, é IA, não é isso? Então tem que ter letra P e letra A. O que eu faço então? Ó? Eu vou usar o ls, pipe, grep P, pipe, grep A. O que eu estou fazendo aqui? Estou mandando listar todos os arquivos, pipe, mais filtre mostrando só os que tem P, e a listagem que foi filtrada passa por outro filtro mostrando só a letra A. E agora está aí, ó. Todos esses arquivos listados aí, ó, tem a letra P em algum momento e tem a letra A em algum momento. Tem a letra P em algum momento, tem a letra A em algum momento. Beleza? Entendido aí? Olha só. Então, nessa questão 3, a gente listou todos os arquivos do barra etc, mas somente exibiu os que tem P e A. Joia, primeira filtragem. Retorne para o seu diretório de trabalho. Como é que você retorna rapidamente para o seu diretório de trabalho? Digitando somente um parâmetro, um comando que nós já usamos hoje, cd, tá? Então, independente de onde você estiver, ó, se eu digitar aqui, eu estou no barra etc, por exemplo, cd e enter, e olha agora onde é que eu estou. Eu estou no meu diretório principal, que é o diretório barra root, a área home, ou seja, a área do usuário root, que é o super usuário. Tranquilo? Comando cd sem nenhum parâmetro. 5. Crie o diretório teste1. Como é que eu crio um diretório? mkdir, mk de make, dir de diretório. Make dir, faça, crie um diretório. Então quero criar aqui, ó, mkdir teste1, está criado. Ok? Então eu criei uma pasta, criei um diretório chamado teste1. Crio o diretório teste2 e dentro dele o diretório teste3. Está claro aqui, ó? Quero criar um diretório teste2 e em seguida o diretório teste3 usando apenas uma linha de comando. Pois bem, aqui a pegadinha é o seguinte: se eu mandar simplesmente criar o diretório mkdir teste2 e mandar criar teste3 dentro, ele vai dizer que não pode criar teste3 sem antes criar teste2. Mas a lista diz que é para fazer isso usando apenas uma linha de comando. Tenho duas formas de fazer isso. Vou botar a principal, que é usando um parâmetro no próprio comando mkdir, que diz explicitamente: crie os dois diretórios, ou seja, crie o segundo subdiretório, teste3, dentro de teste2, e se teste2 não existir, crie também teste2. Que parâmetro é esse? Se você esquecer, isso serve para qualquer comando no Linux, você pode usar a manpage. Mas eu queria saber qual é o parâmetro que eu posso utilizar para criar teste2, teste3 numa linha só de comando. Vou dar man de manpage, mkdir. E vou procurar aqui, ó. A maioria dos comandos está em português, nós instalamos o Linux em português. E vou procurar aqui, ó. Então, o parâmetro para isso é o "-p", que tem a descrição aí bem direitinho, que é exatamente o que a gente precisa. Vou dar a letra Q para sair aqui da manpage, ó. Então, veja bem, se eu tivesse colocado mkdir teste2 barra teste3, como o teste2 não existia, ele ia dar um erro, não é isso? Nós vimos na manpage que se colocar o parâmetro "-p", olha aí, ele não dá erro. Quer dizer que ele criou o diretório teste2 e dentro do diretório teste2 criou o diretório teste3.
Tranquilo? Menos P, ele cria quantos subdiretórios forem necessários em uma única linha de comando, mesmo que não exista o diretório anterior. Se você não botar o menos P, ele vai dar mensagem de erro, porque você teria que criar primeiro o diretório para depois colocar o subdiretório dentro dele. Entendido? Como é que a gente faz para voltar para a nossa área? CD e voltamos aí. Próximo exercício. 7. Entre no diretório teste 1. Ok, nós já vimos como é que a gente entra. Fazemos como? CD teste 1. Ok? Onde eu estou? /root /teste 1. Joinha. Crie os arquivos vazios arq1, arq2 e arq3. Como criamos um arquivo vazio no Linux? Com o comando touch de tocar. Você só toca e cria ele. E aí o touch você pode, para não ter que criar um arquivo, depois outro, você pode criar em sequência com um único comando os arquivos que você quiser em branco. Então nós estamos aí dentro de teste 1, né? Eu vou dar touch, arq1, arq2 e arq3. E olha agora, ls-l, ó, estão aí os 3 arquivos criados. Opa, Ricardo, você digitou errado ou botou AR3, tem que fazer tudo de novo? Não, nós vamos renomear. É bom porque a gente erra, mas já usa aí um exercício para corrigir o erro. Era para ser ARQ3, então eu vou renomear, que no Windows lá, no MS-DOS, se chamava rename. Aqui no Linux, renomear é você mover. Usa o comando mv, então do mv AR3 para ARQ3. Agora sim, olha só, eu tenho arq1, arq2 e arq3 como deveria ter sido criado. Beleza? Sigamos então. Sem usar editor de texto, isso é interessante. Vai usar muito essa técnica aqui. Precisamos criar um arquivo pequeno, rápido de texto e não queremos nem usar um editor de texto para isso. Uma coisa bem rápida. Crie um arquivo chamado nomes.txt dentro do diretório teste2 com o seguinte conteúdo: Luan, Arquimedes, Damares e Pedro. Ok. Vamos lá então, um nome por linha, né? Como é que a gente vai criar esse arquivo? Vamos primeiro entrar lá, ó, no teste 2, não é isso? Onde é que eu tô? Estou em teste 1, eu vou em CD e CD teste 2. Olha lá, pwd, estou em teste 2, tá? Eu vou usar o comando cat, sinalzinho de maior, jogar o conteúdo dentro de alguma coisa, e esse alguma coisa é o nome do arquivo. Como é o nome do arquivo? Nomes.txt. É isso? Isso. Então, ó, cat, sinalzinho de maior, nomes.txt. Tranquilo, transformei o cat num pseudo editor de texto aí, bem simples. Vamos lá, o que eu escrevi aqui está sendo escrito dentro do arquivo de nome, nomes.txt. Luan, Arquimedes, Damares e Pedro. Então eu vou Luan, quem mais? Arquimedes, quem mais? Damares e Pedro. Damares e Pedro. O único inconveniente do cat é que se você errar uma digitação, você não tem como retornar. É uma coisa simples aí, né? Ó, terminei. Veja bem. Terminei o arquivo e quero que ele grave com esse conteúdo. Eu vou dar o Ctrl, teclinha de Ctrl D, tá? Ctrl D. E olha aí, vou usar o comando cat agora sem o sinal de maior para mostrar o conteúdo do arquivo nomes. E aí está o arquivo nomes.txt que nós criamos, com o conteúdo 4 nomes: Luan, Arquimedes, Damares e Pedro. Beleza? Sigamos então. Exiba o conteúdo do arquivo nomes com o comando cat. Já fizemos isso, não foi isso? Cat e o arquivo nomes. Acabamos de fazer. Exiba o conteúdo do arquivo nomes.txt em ordem alfabética. Vamos usar o pipe novamente, pessoal. Ó, eu quero agora mostrar esse arquivo nomes, ó, que está Luan Arquimedes, está desordenado alfabeticamente. Eu quero mostrar em ordem alfabética. Como é que eu faço? Eu vou dar um pipe aqui, ó, e vou usar um filtro chamado sort. S-O-R-T. Então, quando eu der Enter, olha agora, ele colocou em ordem alfabética. Veja aí, ó. Esse é o arquivo, mas ele, usando o filtro sort, me mostra em ordem alfabética. Ok? Veja bem, se eu botar só cat nomes, ele continua do jeito que estava lá, ó. Ele só vai me mostrar em ordem alfabética na tela se eu botar o comando sort. Joia, sigamos então. Exiba somente as 2 primeiras linhas do arquivo nomes.txt. Veja bem, como é que a gente exibe N linhas de um arquivo? Se eu quiser exibir as primeiras linhas, eu vou usar o filtro head de cabeça, H-E-D.
H-E-A-D. Né? E depois veja que eu já vou fazer o de baixo. Ó. Exiba as duas últimas linhas. As últimas linhas é tail, T-A-I-L. Tá? Então vamos fazer esse 12 e o 13 aqui, um em seguida do outro, para a gente ganhar tempo. Vou usar o head para mostrar as duas primeiras linhas e o tail para mostrar as duas últimas. Vamos lá então. Eu dou o cat nomes, ó. Se eu der cat nomes agora, pipe, head, head menos 2, ó, me mostre só as duas primeiras linhas, olha aí, Soluan e Arquimedes. E se eu der cat nomes txt, tail menos 2, ele vai me mostrar só Damares e Pedro, os dois últimos, ok? Head e menos um númerozinho, esse númerozinho é o número de linhas do início do arquivo até esse número de linhas. E tail é do final do arquivo, um número de linhas de baixo para cima. Ok? Sigamos então, fizemos o 12 e o 13, head e tail. 14, com uma linha de comando, veja, crie um novo arquivo, nomesordenados.txt. A partir do arquivo nomes, então vou pegar o arquivo nomes, e dele vou criar um novo arquivo. Ordenado alfabeticamente, nós já vimos como fazer, que é com o sort. O que tem de novidade aqui é que eu tenho que criar um arquivo. Como eu vou criar um arquivo a partir de outro, usando aquela setinha, sinalzinho de maior, como a gente já fez lá atrás para criar o próprio arquivo. Então veja, vou usar o arquivo nomes, mandar ordenar alfabeticamente e jogar o resultado num novo arquivo chamado nomesordenados.txt. Olha como é simples. Cat nomes, aí todinho, né? Ó. Pipe, sort, ele está ordenado. E agora, ó, sinalzinho de maior, nomes ordenados.txt. Agora sim, eu tenho, olha só, o arquivo nomes e o arquivo nomes ordenados. O arquivo nomes é o arquivo que foi criado, .txt, com os 4 nomes, e o arquivo nomes ordenados é o arquivo ordenado, porque nós ordenamos com sorte e jogamos o conteúdo dentro desse arquivo. Entendido? Segue o baile, então. Utilize, está quase terminando, o comando para contar o número de linhas do arquivo nomes.txt. Ah, mas já sei que são 4 linhas. Imagine um arquivo aí com 500 mil linhas. Como é que a gente conta? Pois bem, o filtrozinho para a gente contar é o WC, né? Aquele númerozinho, aquelas duas letras que a gente usa para nome de banheiro, né? O WC. WC no Linux vem de Word Counting, contar palavras. Então ele serve para contar palavras, serve para contar letras e serve para contar linhas. Então nós vamos aqui, ó, eu quero contar o número de arquivos de nomes.txt, eu vou usar o WC menos L de linhas, tá? Então olha aí o resultado, ele me diz que tem 4 linhas, beleza? Qualquer arquivo que você tiver no Linux, se quiser saber a quantidade de linhas desse arquivo, lista o arquivo com cat, pipe, WC-L, ele diz o número de linhas. WC Word Count. Beleza? 16. Mova o arquivo nomesordenados.txt, que nós criamos agora há pouco, do diretório teste2 para o diretório teste2/teste3. Vamos lá. Eu estou aqui, ó, em teste2. E vou mover, é mover ou copiar? Mover. Então, MV, o arquivo nomes ordenados para... Aí eu posso fazer uma coisa chamada caminho absoluto ou caminho relativo. Se eu quisesse usar o caminho relativo, eu bastaria colocar aqui teste 3, ele já copiaria, porque eu já estou dentro do teste 2, não é isso? Mas o caminho absoluto é todo o caminho a partir da barra. O resultado é o mesmo. Então vou fazer pelo caminho absoluto para que vocês saibam fazer de um jeito ou de outro. Vou mover então para barra, olha só, root, que é o meu diretório, teste 2, teste 3. Entendido? Aí eu estou movendo nomes ordenados TXT que estava dentro de teste 2 para teste 3 que está dentro de teste 2, usando o caminho absoluto. Fiz isso, se eu for agora para teste 3 lá, ó, tá aí o arquivo nomesordenados.txt. Vamos que vamos. 17. Altere o arquivo nomes.txt para nomesordenados.txt. Como é que a gente altera o nome? Também com MV. Puxa, cara, esse MV serve para renomear.
Para mover e alterar o nome, exatamente. Se bem que o renomear e alterar o nome é a mesma coisa, né? Aonde é que está o arquivo nome? Está aqui, ó, no diretório /root, teste 2, ó. Olha aí. E eu vou renomear, então, mv nomes, para nomes ordenados.txt. Agora eu tenho esse arquivo nomes ordenados.txt, ele foi renomeado. Inclusive o conteúdo dele nem está ordenado, prestaram atenção? A gente está fazendo o que a lista está pedindo, né? Mas então, eu alterei o nome, o arquivo nomes.txt para nomes ordenados.txt dentro do diretório teste 2. 18. Apague o diretório teste 1 com todos os arquivos, os seus arquivos, utilizando apenas um comando. Veja bem, eu estou estou no meu diretório raiz aqui, ó, cd, pwd, ó, /root, não é isso? Se vocês lembram aí, a gente criou teste 1 e teste 2, ó. Teste 1 e teste 2. Existe um comando que é praticamente sem uso no Linux, que se chama rmdir. Se mkdir cria, rmdir remove. Qual o problema do rmdir? Ele só remove diretórios que estão sem nada dentro. Ah, mas eu queria, como o exemplo está pedindo aqui, ó, eu quero apagar o diretório com todos os arquivos que estão dentro. Por isso que ao invés de usar rmdir, daqui para frente, quando a gente quiser apagar um diretório, muito cuidado com esse comando, e todos os subdiretórios que existirem dentro dele, arquivos, a gente usa o rm, que é de apagar um arquivo, -r, tá? -r de recursivo. Recursivamente ele vai apagar tudo que tiver naquele diretório que a gente está falando. Outra coisa, se eu não colocar o parâmetro F aqui, ó, ele vai ficar perguntando, tem certeza? Olha, rapaz, você tem certeza? Então, se você tem certeza, você bota -rf. Aí a desgraça está feita. Se você fizer isso num diretório padrão do Linux, você tem até que reinstalar o sistema operacional. Muito cuidado. Num curso de Linux que eu dei uma vez, eu fui dizer, pessoal, não dê rm-rf no /etc. Aí os caras, como é, professor? Não pode fazer por quê? Acabou, você teve que parar o curso, reinstalar as máquinas todas. Metade da turma tinha destruído o Linux, né? Porque a gente é root, e root pode tudo, inclusive se suicidar aí, né? Matar todo um diretório principal que está instalado e tem os arquivos de configuração. Então, rm-rf, teste 1. Eu estou no caminho relativo. Ó. Se eu quisesse o caminho absoluto, eu fazia /root, /teste 1, tá? Mas colocando só teste 1 sem o barra, ele vai remover recursivamente o teste 1 e tudo que tem dentro dele como está na lista aí. Tranquilo? Penúltima questão. Olha como é bacana. Lembra do tail e do head? A gente com o tail via as últimas linhas, o head via as primeiras linhas, né? Aqui a gente vai mexer um pouquinho mais com a imaginação de vocês, usando tail, head, pipe, tudo junto. Vê só. Exiba da linha 3 até a linha 6 do arquivo /etc pswd. Cuidado para não apagar esse arquivo, viu? Que é vital. Então, ó, da linha 3 até a linha 6. Puxa, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Questãozinha lógica aí, ó. Eu vou dar um cat /etc pswd. É esse o arquivo que está falando aqui, tá? É o arquivo com o nome dos usuários da máquina, ó. Tá aí. Mas eu quero que ele me exiba da linha 3 até a linha 6. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um pipe e dizer, faça o seguinte, me mostre só head, as 6 primeiras linhas, ok? Metade do exercício foi feito. Eu quero da terceira, então é 1, 2, 3, eu quero daqui até aqui, não é isso? Ó? Como eu já mostrei só as 6 primeiras, agora eu só quero pegar, basta eu pegar esse resultado e extrair as 4 últimas, concorda? Ó? Aí eu pego da 3 até a 6, ó. 3, 4, 5, 6. Então, como é que eu faço? Ó? Cat /etc pswd, pipe, head, -6, pipe, tail, -4. Pronto. Com o head -6 eu pego as 6 primeiras, o tail -4 eu pego as 4 últimas. Tá aí a resposta do exercício. Nessa linhazinha aí, ó. Mostre /etc pswd, as 6 primeiras linhas, as 4 últimas linhas. Vai da 3 até a 6. Fechando então nossa lista de exercícios, copie o conteúdo do arquivo /etc/group. Cuidado também, é para copiar, não é para mover nem apagar, senão dá problema no seu Linux. etc group, são os grupos do Linux.
ordenado alfabeticamente. Como é que a gente faz isso? Lembram? O filtro sorte, né? Para o arquivo grupos.txt no diretório teste2. Facinho, facinho, que nem mangaba. Olha só, eu vou dar então um cat /etc group, não é isso que ele pede? Ó. Tá todo mundo aí. Mas eu quero pipe ordenado alfabeticamente. Sorte. Ok, ó. Tá bem ordenadinho aí. E eu quero copiar esse conteúdo para dentro do diretório, ó, teste2 no arquivo grupos.txt. Vamos usar o caminho absoluto? Jogando para /root /teste2, não é isso? Grupos.txt. Acabou. Agora, dentro de cd, olha, já estou aqui no root, né? cd teste2, eu tenho o conteúdo do arquivo grupos.txt, o arquivo /etc group ordenado alfabeticamente. Veja bem, eu não removi nem alterei o conteúdo do arquivo original. Eu exibi ele, filtrei e joguei o resultado em outro local. Ok? E assim então, ó, a gente fecha aí nossa primeira lista de exercícios. Conseguiu fazer tudo? Se não conseguiu, volta, dá uma olhadinha aí com calma, diminui a velocidade de exibição. Estou falando muito rápido para ver se esse vídeo não fica muito grande. Olha com carinho, pega a máquina virtual, faz todos eles e numa lista simples dessa a gente testa aí um monte de comandos, né? ls, cat, grep, head, tail, pipe, wc e assim a gente vai se acostumando com o nosso sistema operacional Linux. Beleza, pessoal? Até a próxima. Espero que tenham aproveitado bastante aí nossa primeira lista de exercícios. Valeu!